Olá, amigos. Vamos falar do Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, que tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon, Allan Kardec nos fala sobre os seguintes itens: salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, a parábola do mal rico, a parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas, além das instruções dos Espíritos. Na abertura do capítulo, o codificador nos traz duas passagens do Novo Testamento. A primeira, do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 16, versículo 13. A segunda, dos Evangelhos de Mateus, no seu capítulo 19, versículos 16 a 24, do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 18, versículos 18 a 25, e do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 10, versículos de 17 a 25. Não se pode servir a dois senhores. Por quê? Ou se odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, aproximando-se dele, um mancebo disse: Bom mestre, o que bem devo fazer para entrar na vida eterna? O que Jesus lhe respondeu: Bom? Por que me chama de bom? Bom só Deus o é. Mas, se queres entrar na vida, guardai os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e ama o próximo como a ti mesmo. O que o mancebo lhe respondeu? Desde a mocidade, venho conservando essas qualidades. O que me falta então? O que Jesus lhe respondeu novamente: se queres ser perfeito, vende tudo o que tem, doa aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O que deixou muito triste o jovem mancebo, pois que ele tinha muitos bens e ele se afastou de Jesus. Jesus, chamando os discípulos, lhes orientou: em verdade vos digo que é muito difícil que o rico entre no reino dos céus. Ainda vos digo que, em verdade, é mais fácil que um camelo entre no buraco de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus. Jesus pregava para uma multidão quando alguém pediu que intervisse numa questão de herança familiar. O que ele respondeu: ó homem, quem me constituiu como juiz e árbitro entre vós? E falou para todos: cuidado, preservai-vos de toda a avareza, porque a vida do homem não é abundância de que possuis na terra. E resolveu contar a seguinte parábola, a parábola do rico insensato, estulto. Quando ele disse: um certo homem rico, o seu campo produziu muitos frutos. O que ele pensava: onde irei guardar tudo aquilo que irei colher? Imediatamente ele refletiu para si mesmo: farei o seguinte, irei destruir os meus celeiros antigos e construirei outros, ainda maiores, onde guardarei tudo aquilo que irei colher, os meus bens. E direi à minha alma: ó alma minha, possuís bens guardados por longos anos. Descansa, come, bebe e goza. O que Deus lhe disse: insensato, pois que nesta mesma noite irás restituir a tua alma. E aquilo que ajuntastes, para quem servirá? É assim que acontece para aquele que acumula tesouros para si mesmo e não é rico diante de Deus. Jesus adentrou na cidade de Jericó, e lá havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, muito rico. E desejoso de conhecer ao mestre amado, ele, embora quisesse, não conseguia, por causa da multidão e da sua pequena estatura.
o que fez com que Zaqueu se adiantasse à turba e subisse numa árvore, um sicômoro, pois que sabia que Jesus por ali passaria. Quando o mestre amado chega ao local, olha para o alto, se dirige ao Zaqueu e lhe diz: Zaqueu, toma-te depressa em descer, pois que preciso que me hospede em sua casa hoje. O que o publicano imediatamente desceu e o recebeu jubiloso, o mestre amado. Mas aquelas pessoas que ali se encontravam, elas começaram a murmurar: Jesus, ele vai se hospedar na casa de um homem de má vida? O que Zaqueu, tomando a frente, diante de Jesus, lhe diz: dou a metade dos meus bens aos pobres, e, se causei qualquer dano a alguém, indenizo em 4 tantos. O que Jesus lhe disse: esta casa hoje recebeu a salvação, pois que este também é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar aquilo que estava perdido. Havia um homem rico que se vestia de linho e púrpura e se banqueteava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro que jazia na sua porta e lá vivia das migalhas da mesa desse rico. Porém, ninguém lhes dava, e os cães vinham e lambiam as suas chagas. Acontece que o mendigo, Lázaro, veio a morrer e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Pouco tempo depois, o homem rico também veio a morrer, mas foi levado ao inferno. E lá, quando ele acordou, levantou os olhos e observou de longe que Lázaro se encontrava com Abraão no local melhor onde ele se encontrava. E resolveu de longe pedir ao pai Abraão: Pai Abraão, pede que Lázaro molhe o seu dedo para que venha refrescar a minha língua, pois onde estou sofro demais dessas chamas. O que Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te que os teus bens recebeste em vida, e Lázaro os males. E de onde você está para nós aqui, existe um grande abismo, de modo que aquele que aqui está não consegue ir para aí, e nem aquele que aí se encontra vir para cá. E então o homem rico clama novamente a pai Abraão: Pai Abraão, pede então para que Lázaro vá à casa do meu pai, onde se encontram 5 irmãos, a fim de que eles também não venham para parar aqui nesses tormentos. O que o Abraão lhe responde: Ora, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O que o homem rico novamente responde para pai Abraão: Pai Abraão, não peça que eles ressuscite um morto para que eles prestem atenção, pois que eles farão penitência. O que Abraão lhe responde: Se eles não escutam Moisés e os profetas, eles também não acreditarão, mesmo que o morto ressuscite. O Senhor age como um amo que resolveu viajar fora do país e entrega para os seus servidores os seus bens, de acordo com a capacidade de cada um. Ele entregou 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 ainda para o outro. E imediatamente viaja. Aquele que recebera 5 talentos negocia e consegue obter outros 5, além daqueles que ele já tinha. Da mesma forma, aquele que recebera 2 talentos negocia e consegue receber outros tantos. Porém, aquele que recebera 1 talento apenas, ele resolve fazer um buraco na terra e enterrar aquele talento que recebera do seu amo. Quando o tempo passa e logo depois o seu amo volta,
o que acontece? Ele chama a prestação de contas aqueles servidores. O que recebera 5 talentos, imediatamente presta-lhe contas e diz: aqui está, Senhor, além daqueles 5 talentos que me entregaste, outros 5 que ganhei. O que o seu amo lhe diz: servidor bom e fiel, se em pequenas coisas fizeste bem, confiarei-te outras grandes coisas. Vai e goza da felicidade do seu senhor. Quando veio a oportunidade daquele que recebera 2 talentos, da mesma forma prestou contas e lhe informou: toma aqui, Senhor, os 2 talentos que me deste, e além destes, mais 2 que recebi e que ganhei para ti. O que o amo também lhe diz: servidor fiel e bom, fizeste muito com poucas coisas, então confiarei outras para fazer mais. Recebe então a alegria do seu senhor. Mas aquele que recebera apenas 1 talento se apresenta e veio prestar conta. E lhe diz: Senhor, sei que é homem severo e bastante rude. O que eu enterrei o seu talento que me entregou, e aqui eu estou restituindo. E o que o amo lhe responde: servidor mau e preguiçoso, pois que com pouca coisa que lhe entreguei, não fizeste nada. Se sabia que eu ganho sempre quando entrego algum bem, deveria ter entregue este talento aos banqueiros, para que quando eu retornasse, pudesse receber o que me pertence. Pois então tiram esse único talento que está com ele e entrega àqueles que têm 10 talentos, pois que daquele que tem, mais se acumulará de bem, e aquele que nada tem, ainda se retirará. O que eles pedem para que o seu servo seja lançado nas trevas exteriores, onde haverá grandes prantos e ranger de dentes. Se a riqueza constituísse uma petição para a salvação daqueles que a possuem, o que poderia ser entendido, de acordo com algumas palavras do Mestre amado, Deus que a concede teria colocado nas mãos daqueles que a possuem um verdadeiro instrumento de perdição, o que não é correto. De fato, a riqueza é uma prova pior do que a pobreza, uma vez que ela exerce grande fascinação e imensa tentação. Nos afirma o codificador que ela é um verdadeiro instrumento excitante ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa vida sensual. E que verdadeiramente ela nos afasta dos céus, e ela nos prende exatamente aqui na terra. Com relação às desigualdades das riquezas, é um problema que inutilmente nós resolveremos se partirmos do princípio da vida atual, porque, como eles mesmos nos informam, né, os amigos espirituais, por que Deus não teria feito todos os homens ricos? É porque nos respondem eles que nem todos são inteligentes, ativos e laboriosos para obter as riquezas, e também não são sóbrios e previdentes para as conservar. E quando o codificador pergunta por que permite o Criador que as fortunas venham através de criaturas incapazes de frutificar para uma benfeitoria melhor dos espíritos que aqui habitam a Terra, nos afirmam os benfeitores espirituais que está relacionada à questão do nosso livre-arbítrio, porque Deus quer que o homem descubra, através das suas escolhas, aquilo que deve ser trabalhado, ou seja, a distinção entre o bem e o mal. Nas instruções dos Espíritos, Allan Kardec trabalha com 7 mensagens dentro deste capítulo, que nos fala sobre
a verdadeira propriedade, o emprego da riqueza, o desprendimento dos bens terrenos e a transmissão das riquezas. Quando a mensagem que nos fala sobre a verdadeira propriedade é do espírito pascal. O benfeitor nos afirma que o homem só tem como verdadeira propriedade aquilo que está associado à sua alma, ou seja, a sua inteligência, os seus conhecimentos, as suas qualidades morais. Quando o assunto fala sobre o emprego da riqueza, a mensagem é do espírito Fenelon. Fenelon nos afirma que o homem, na realidade, é o administrador dos bens de Deus e que nós prestaremos severas contas com o Criador devido ao nosso livre-arbítrio. Nos desprendimentos dos bens terrenos, a mensagem que nos chega é do espírito Lacordaire. O benfeitor nos afirma que o amor aos bens terrenos, a posse deles, faz com o maior dos obstáculos, um dos mais fortes obstáculos que nós temos para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual. E que, inclusive, o desejo de possuir esses bens nos faz nós diminuirmos a nossa capacidade de amar. Quando a mensagem nos traz a respeito das transmissões das riquezas, quando Kardec pergunta aos imortais se é possível, se Deus permite que de forma hereditária seja transmitida as riquezas, e o benfeitor é São Luís. São Luís nos diz que sim, que tudo está condicionado à vontade de Deus Pai, que quando ele assim desejar impedir que essa riqueza chegue aos descendentes, ele assim o fará. Que após a leitura deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, possamos nós estarmos mais conscientes dos verdadeiros valores, dos verdadeiros tesouros que nós temos que acumular aqui na Terra. Como nos afirmou o Mestre amado, aquele que os ladrões não roubam, que os vermes e as traças não roem. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe, muita paz, boa leitura.